Seja bem-vindo a mais um episódio do Mapcast. Neste episódio eu estou com Elizabeth Camargo, da Exinvest. Seja bem-vinda, Beth. Obrigada, Ju. Muito bom estar com você aqui mais uma vez para esse nosso bate-papo instrutivo para esse pessoal todo. Realmente, né? Nós estamos no terceiro episódio. Se você ainda não assistiu os dois anteriores, fica aqui a dica para você. Sugiro que você assista aos outros episódios. Se você está em busca de um imóvel, complemente para mim, Beth. Em busca de uma reforma, né? De construir, comprar o seu terreno, construir e fazer um design de interiores, colocar uma energia fotovoltaica, é todo um complemento que a gente tem lá, né? É isso. Então, a Beth tem uma visão macro dentro do negócio dela. Então, se você quer um lar, Exato. Né? Um lar. É lá um bom lugar, um lugar bom para você realmente buscar soluções para sua casa. Exatamente. E foi bom você falar nisso, né? Porque acho que eu já falei no outro episódio, mas eu gosto de ressaltar isso. O mercado imobiliário, ele tem vários braços, né? Gente que mexe com terreno para incorporação, né? Pessoas que mexem com industrial, com comercial. E o nosso forte não é o residencial. Exatamente por conta desse olhar que eu sempre tive, sabe? A importância de você colocar a família dentro de um imóvel, porque aquilo é um passo muito importante na vida. Você passou por isso, sim, né? Agora, há pouco tempo, e a gente sabe o quão importante é essa escolha, né? E trazer um pouco mais de agilidade e serviços que possam ajudar a pessoa a passar por essa transição mais levemente é o nosso foco, né? Então, isso daí, para a gente, é gratificante. Você acaba... óbvio que a gente trabalha, todo mundo precisa trabalhar, não é verdade? Mas a gente acaba tendo um propósito, a verdade é essa, entendeu? Porque a gente se preocupa com isso. Uhum. Você sabe que ontem eu fiz uma gravação com a Jamile, uma cliente nossa daqui da MAP, e ela é coach de carreira. Então, ela estava falando exatamente sobre isso, que quando nós somos adolescentes, na maioria das vezes, nós não temos essa consciência de que o trabalho ele vai abranger o restante da nossa vida. E ao longo do caminho, a gente vai mudando isso para a gente conseguir encontrar o nosso propósito de vida, algo além da função. Exato. Né? E eu vejo isso quando você fala, que você tem tantas frentes dentro da sua empresa, porque você acolhe, né? Você abraça essa questão, esse objetivo que você tem do lar mesmo, não é? Mas, voltando um pouco no que você falou agora, eu falo assim, muita gente, e não é só adolescente, que ainda não encontrou esse propósito, entendeu? Então, esse é até um convite legal para a gente fazer, né? Qual é o bem que o seu trabalho faz na sociedade, né? Porque todos nós temos um trabalho, todos nós prestamos um serviço a terceiros, né? Então, qual é o bem que o seu trabalho faz na sociedade? E ali você vai entender o seu propósito, né? Então... E, na verdade, foi isso. Desde quando eu montei a imobiliária, eu foquei no cliente que chegaria na cidade. Porque eu também cheguei na cidade, eu cheguei na cidade sozinha, eu tinha uma pessoa que era uma conhecida me atendendo, né, que me deu várias dicas. Mas depois eu tive que desbravar sozinha. Porque quando a gente chega numa cidade, a gente não sabe nem onde pedir a pizza. E, na época que eu cheguei, que foi há 13 anos, quase 14 anos atrás, eu tinha uma filha de 2 anos e meio, eu era sozinha, e eu tinha que descobrir em que médico levar. Então, quantas vezes eu até saí, por causa de emergência, de tosse, eu saía dali de Indaiatuba e acabava indo em Campinas, que tinha um hospital que atendia infantil, de noite, sozinha. Mas porque alguém me falou que lá era o ideal levar a criança, entendeu? Naquela época. Então,
E eu vou te falar, a primeira pessoa que você tem contato quando você entra na cidade é o corretor. Ninguém presta atenção nisso. É óbvio que muita gente vai para Indaiatuba porque o vizinho de São Paulo mudou para Indaiatuba e falou, não, vem conhecer que você vai amar. E geralmente é assim, tá? Eu falo que Indaiatuba é uma cidade de recomeços. Todo mundo vai para recomeçar, mudar de vida, né? E aí, só que o contato que você tem, se você não tem ninguém e, de repente, é transferido por uma empresa, é o corretor. Então, você tem que confiar nesse profissional, né, que te atende, e você tem que escolher com carinho também, que isso foi uma coisa que eu comentei muito, né, no episódio passado, que o corretor tem que ser a sua pessoa de confiança, assim como é o teu advogado, né, assim como é o teu médico, ele tem que ser a sua pessoa de confiança. A gente mencionou até, né, o ideal é que você tenha um corretor para chamar de seu. Né? Então, Exato. você tem seu médico, seu advogado, seu corretor. Exato. E é bacana você trazer essa visão. Semana passada, eu tive um contato com uma amiga que ela estava falando que ela também veio de São Paulo. Ela mora em Salto hoje. E ela disse, eu conhecia uma pessoa. E aí, eu falei, bom, não dá para eu não saber onde vai comprar uma pizza, onde eu vou, fazer qual farmácia, academia, qual academia, enfim. Eu vou lá me aproximar ainda mais, estreitar essa relação com ela. E isso se faz necessário, não é, Beth? Assim, eu imagino que é como quando a gente vai viajar, né? Quando a gente vai viajar, a gente estuda a cidade, a gente vai com alguns amigos, ou a gente busca um guia turístico. Exato. Né? E na cidade você vai ficar ali de maneira permanente. Se você não aprofunda a relação, fica mais difícil. É possível, mas fica um pouco mais difícil. E ter esse apoio da pessoa que te guiou durante o processo de escolher o seu imóvel, né, que é algo grandioso, para mim, pelo menos, é uma coisa, Sim. uma decisão importante na vida. Sim. Se essa pessoa fez um serviço bacana, teve um atendimento humanizado, é com ela que eu vou conversar, não Exato, exato. De uma dica, enfim. Exatamente. E essa foi a minha visão desde sempre, né? Porque realmente você chega e é o primeiro contato seu, né? Então, isso te traz até segurança. É óbvio, se você confiar naquele profissional, né? E isso é uma das coisas que eu falo que é muito difícil na carreira de corretor, tá? Como foram muitos anos que o corretor foi discriminado e hoje tem-se um outro olhar para essa profissão, né? Porque um bom tempo não era profissão, né? Virou profissão a partir de 1960 e alguma coisa, né? Então, muito tempo foi discriminado isso. Antes era o tal do picareta, né? Então, isso ficou muito marcado na carreira de corretor, né? Então, para você chegar a um ponto da pessoa confiar em você e se tornar seu amigo, é uma gratificação muito grande. É uma conquista muito grande, sabe? É você perceber que você realmente falou a mesma língua do seu cliente. Não é? Porque, senão, você não gera conectividade com o seu cliente. Se você não gerou conectividade com o seu cliente, não gerou confiança, não adianta, você não vai ser o corretor dele. Eu tenho clientes de idade, Ju, né? Que ele não nos ouça. Não, sigilo absoluto aqui. Vocês não contam para ninguém, a gente também não vai mencionar o nome. Eu acho que ele está com 76 agora, mas ele é meu cliente há uns 10, 12 anos. 10 anos, exatamente. E ao longo desse tempo, nós fizemos muitas negociações de valor alto. Mas a gente se tornou amigos. Então, quando eu preciso, por exemplo, de uma dica, ou de conversar com ele, porque como ele tem muita experiência, tanto em mercado imobiliário quanto em mercado financeiro, às vezes eu chamo ele para um café e eu falo para ele, vamos conversar. Eu preciso saber se o senhor está com a mesma visão que eu estou, né? Porque mercado imobiliário é visão. Você tem que ter visão. Porque, às vezes, a pessoa vai falar para você, compra esse terreno aqui. E você está vendo um monte de mato em volta. E você fala assim, meu Deus,
Será? O que essa louca tá mandando eu comprar? É porque quem não entende não vê o que você vê. Não vê. Esse é o desafio também, É né? um desafio. Você tem que, na verdade, por isso que eu falo muito assim, olha, você tem que estar num nicho. Você tem que focar. Não adianta eu falar, Ju, eu atendo Campinas, eu atendo Indaiatuba, eu atendo Salto. Não, pera lá. Você tem que focar num local e estudar aquele local profundamente, sabe? E saber como é o movimento do mercado imobiliário naquele local. Porque ele muda, né? O mercado imobiliário aqui não é o mesmo do Mato Grosso, não é o mesmo do Rio Grande do Sul, né? E nem é o mesmo de Salto, nem é o mesmo de Campinas. Os preços nossos em Indaiatuba são até maiores que o de Campinas, para você ter uma ideia. Então, isso tudo a gente tem que levar em consideração. Você se especializar. Em São Paulo, a pessoa se especializa no bairro. Às vezes, no empreendimento, o corretor se especializa, né? Então, você tem que se especializar onde você está. Para você poder olhar aquilo e falar, não, isso aqui vai dar certo, eu posso oferecer para o meu cliente com certeza de que ele vai ganhar dinheiro. Porque essa é uma das maneiras que o cliente pode investir no mercado imobiliário. Tá? Se você não quer fazer nada, compra terreno no lançamento e deixa ele aqui quietinho. 2 anos ali, você já ganha um dinheiro em cima dele, sabe? Sem fazer nada. É óbvio que se você construir, vender, você também ganha um pouco mais, né? Mas é todo um trabalho, é todo um processo, é toda uma responsabilidade. E à disposição de mais um valor agregado. Exatamente, ali, né? Exatamente. Mas é uma visão de investimento também no mercado, né? Outra coisa, já que a gente veio para esse assunto, né, é você comprar apartamento na planta. Né? Assim como comprar terreno no lançamento é bom investimento, comprar apartamento na planta também é bom investimento. E vamos fazer algumas ressalvas. Estude a incorporadora, pesquise ela. Geralmente a gente faz essa pesquisa para o cliente, né? Se há processos, se há produtos não entregues, porque às vezes a gente tem esses problemas no Brasil, né? Então, para você investir com certeza, para você investir com segurança. E aí é interessante que você pense assim, é como se você estivesse comprando um pedaço do terreno e alguém fosse construir para você, entendeu? E você não vai se preocupar com nada. Aquele apartamento vai ser entregue para você, ali você vai poder decidir, vendo ou loco ele até amadurecer o condomínio. Porque aí também tem isso. A gente precisa entender o tempo de maturação do imóvel, que eu conversei um pouco isso, né, no outro episódio. Não é, às vezes, no momento que o empreendimento foi entregue, que é o momento ideal de você vender. Porque ali muitas pessoas, às vezes, estão vendendo, né? E aí o teu preço não vai ser tão atrativo para você mesmo. Sim. Aqui, às vezes, eu imagino que a pessoa que compra um imóvel pode ser que não esteja comprando por investimento e, ao longo do tempo, aquilo vira uma oportunidade. Sim. E baseado na sua demanda, né? Eu, por exemplo, se eu comprasse um imóvel na planta hoje, um apartamento na planta, e eu precisasse de uma grana, bom, vou vendê-lo, mas naquele momento talvez não seja bom. Exato. Né? E por falta de orientação, eu acabe perdendo um dinheiro pela falta de conhecimento mesmo. Então, Exato. Ter com quem contar é bacana ter essa informação, não é? Então, isso é uma das coisas bem importantes da gente conversar. Sabe? Conversar com o cliente e o cliente ser sincero com você, né? Você tem esse dinheiro disponível para você investir? Você tem como sustentar esse imóvel até ele ficar num ponto que você vai ganhar o dinheiro? Você realmente vai repor um investimento quanto a isso? Porque senão, vamos deixar o dinheiro ali rendendo em alguma coisa, entendeu? Em alguma renda fixa até é melhor do que você fazer isso, né? Porque que tipo de custo pode ser um imprevisto para essa pessoa que está contando apenas com a entrada e a parcela, por exemplo?
um médico, por exemplo, né? Uma doença, uma morte, um divórcio, se ele tem tudo isso na programação dele, ok, sem problemas, vamos investir, né? Agora, vamos falar de uma outra coisa que é externa, totalmente externa à pessoa. É o mercado, por exemplo. Então, muita gente... Eu me lembro 2012 teve grandes lançamentos de salas comerciais na cidade de Indaiatuba, né? Então, várias pessoas compraram. Mas quando chegou em 2015, ou até um pouco antes, que começou uma crise forte do imobiliário, muitas entregaram e aí perderam. A incorporadora cobra o custo da multa, né? Perderam um pouco de dinheiro quanto a isso. Ou então, se chegaram até o fim, Ju, muitas vezes tinha gente querendo locar pelo preço do condomínio. Você entendeu? Porque tinha uma demanda. Foi uma demanda tão grande, de sala, e não tinha gente para ocupar todas essas salas lá. E aí, agora, nós estamos num momento totalmente inverso. Hoje, nós estamos procurando sala igual agulha no palheiro, para você ter uma ideia. E hoje, ou seja, são 10 anos depois, né, da entrega, não, são 8 anos da entrega depois, você não tem sala para alugar, os preços estão ótimos, o investimento daquela época rendeu e ainda você tem uma locação muito boa hoje. Então, isso tudo... A gente tem que ter sangue... Qualquer investimento financeiro, a gente tem que ter sangue frio, Ju. Sim. Qualquer investimento. Às vezes, eu tenho um irmão que investe na bolsa, mas em risco. Ele tem que ter muito sangue frio, entendeu? Para você não se desesperar e sair e vender. Vai baixar mais. Não. Gente, calma. Porque o mercado imobiliário, ele é feito de altos e baixos, né? E quando eu digo esses baixos, é baixa procura, tá? Eu não digo de baixa que o preço do imóvel volte para trás. Eu digo de baixa procura. E isso estaciona o preço do imóvel. E aí, às vezes, quem precisa baixa para vender mais rápido. Tá. E é o momento das oportunidades que a gente fala para comprar, né? Então, e isso a gente só vai poder ajudar mesmo o cliente se a gente tiver a verdade dele. E aí eu falo que a gente tem uma cultura brasileira, no geral, que a gente acha que a gente sabe tudo. Que não vou contar a minha situação para ele, né? Porque essa informação nem é tão importante. Exatamente, né? Então, omite. Muitas vezes, assim, a pessoa chega procurando uma casa vou comprar uma casa de 1.200.000. Ok. Mas ela se apaixona pela de 1.500.000. A gente teve um caso esse ano. Se apaixonou pelo de 1.500.000. E ele ficou 1 ano batendo na tecla de que ele só ia gastar 1.200.000. Aí ele pagou de 1.500.000 porque ele gostou, entendeu? Porque ele gostou e ele falou, não, realmente essa casa eu quero, é no lugar que eu quero e eu vou pagar. Que bom que deu tempo dele conseguir tomar essa decisão antes da casa ser vendida, né? Sim. Foi um caso à parte, provavelmente. Foi. É porque a casa não estava sendo muito anunciada, sabe? Tava uma coisa meio escondidinha. Mas, só que isso atrapalha o nosso trabalho, entendeu? Porque aí, muitas vezes, o corretor fica tão focado naquilo. É igual quando a pessoa chega e fala assim, só vou morar no Esplanada. Se não for no Esplanada... E aí a gente cavou com a Esplanada e não acha o que a pessoa quer. Aí, passa um tempo, ela procurou outro corretor, ela comprou lá no Vila Suíça. E o pior, quando você fala, vamos ver uma ali no Vila Suíça. Não, eu quero só no Esplanada, entendeu? Mas aí é que tá, é bacana isso, porque às vezes a pessoa, ela tá ou no momento que foi o contato que você teve com ela, que ela ainda não estava aberta, ou ela precisava de mais uma pessoa para ela se convencer de que aquela opinião dela talvez não seja tão benéfica a ela quanto ela imagina.
Enfim, tem inúmeros fatores que pode acontecer. Exato. Né? E aí, por isso que eu acho que volta naquela conversa que parece muito romântico, né? Nossa, o corretor tem que ser o seu melhor amigo. Mas não é. É no sentido de você precisa se identificar com essa pessoa. Exato. Né? E fazer sentido. Assim como esse seu cliente que você falou, que já é um senhor, já fez várias compras com você e você é a corretora dele. Ponto. Sim. É pouco provável que ele modifique, né? Ele troque Sim. você por outra pessoa porque ele se identifica, né? Sim. A gente fala que a pessoa deixa de ser cliente e vira freguês. Né? Exato. Que é aquele que volta sempre. Exato. Ele não troca o lugar. Eu vou um pouquinho mais fundo, né? Porque acaba virando amigo, né? Amigo. Na verdade. Né? Porque aí você acaba acompanhando realmente a vida da pessoa, sabe? Se tá tudo bem na saúde, se nasceu um neto a mais, entendeu? E aí você acaba acompanhando. Eu cheguei na cidade sozinha. Graças a Deus, tenho muitos amigos hoje, mas eu fiz grande parte das minhas amizades com meus próprios clientes, pra você ter uma ideia, sabe? E aí apresentei ainda um para o outro, entendeu? Que legal, olha. Não, olha, vamos ali comigo que vai ter um jantar e aí vai ter um pessoal super legal. E aí a gente acabava apresentando um para o outro, né? Porque isso é relacionamento. E o relacionamento não é só entre nós. É a gente entender que a gente tem que conectar essa pessoa que chega lá sozinha. Sim. Você tem que conectar ela também. Porque eu olho o corretor e eu falo assim, nós somos ponte. Porque a gente encontra as pessoas. A gente encontra comprador com vendedor, né? Só que a gente também pode encontrar, eu faço tal coisa, né? A pessoa chega na cidade sozinha, eu faço tal coisa. Eu tenho uma amiga que tem interesse em trabalhar com isso também. Ou trabalha com uma coisa que te complementa, né? Só que a gente tem que estar atento na vida do cliente. A gente tem que gerar conexão. Dale Carnegie fala, né? Torne-se verdadeiramente interessado no Exato. outro, né? Não interesseiro. Exato. Né? Não quero só fazer um negócio, eu quero me conectar com esta pessoa. Pode ser que essa pessoa fique, pode ser que ela vá, mas eu vou entregar, vou servir. Exato. Né? Exato. E hoje em dia existe muita gente que ainda não tem essa visão, né? Infelizmente, né? Não tem essa visão ou realmente não tem o dom para fazer dessa maneira, né? E tá tudo bem, né? Tem várias pessoas, você vai fazer um negócio e não vai ver o cliente nunca mais, né? É que às vezes o cliente também pode ser que ele esteja buscando somente uma pessoa analítica. Ele não quer contato. Porque ele também é analítico. Ele também é analítico. Assim como eu imagino o pessoal que pega táxi, né? Antigamente, todo mundo pegava táxi. Tem gente que quer conversar e tem gente que não quer conversar com o taxista. Ok, o taxista continua dirigindo. Exato. Não é? É tipo isso. É bem isso. Eu, como eu falo mais que a boca, né? Não dou bom dia a cavalo, graças a Deus, né? Eu sou suspeita. Também converso com o taxista, viu? Não tem essa. Com o Uber, né? Na verdade, agora, hoje. Entreguei minha idade. Com Uber. Eu sento na frente e vou bater um papão com ele. Não, e várias vezes eu encontrei Ubers que gostariam de se tornar corretores, para você ter uma ideia, né? E aí uma pessoa virou para mim e falou assim, nossa, mas você conversa com eles? Eu falei, claro que eu converso, Porque gente. eu não conversaria. E é tão interessante as vidas que tem ali, sabe? Que a gente nem faz ideia, né? Que é a mesma coisa do cliente. Se a gente fica muito no raso e tá tudo bem, vamos falar de novo, né? Quem fica no raso... Não é uma crítica, né? Não é só uma perspectiva, uma visão. É uma perspectiva. Eu acho que, aliás, eu acho que o mercado, para mim, já era assim, só que a tendência do mercado é mais ser assim, tá? Sim. Talvez o público mais jovem, não, porque eles veem muita conectividade, né? E aí também a importância da gente se manter atualizado, né? Porque eu tenho, por exemplo, antes da pandemia, para você ter uma ideia, eu já assinava contrato virtual. Eu fui num congresso do meu sistema imobiliário, que ele promove, né? E aí... eles ofereceram isso, acho que eu fui a primeira a assinar. Porque, na verdade, na próxima reunião, eles comentaram que já tinha gente que tinha assinado o contrato nos Estados Unidos, e eram nós.
Ah, que legal. Que tínhamos assinado um contrato, porque tinha um proprietário morando nos Estados Unidos. E ali, muita gente tinha medo ainda disso. Ai, mas eu vou assinar digital, que eu acho que foi em 2018, se eu não me engano, que a gente virou digital. Ai, mas eu vou assinar digital, mas isso vale, isso não vale, né? E era aquela preocupação toda. Quando eu entrei na pandemia, eu já estava com tudo preparado, parecia, sabe? Porque já estava tudo digital. A minha vistoria já tinha se tornado digital, né? O recebimento de chave é a única coisa que não podia ser digital, que tinha que entregar a chave para a pessoa. Mas o papelzinho era digital. Sim. E esses jovens que chegam agora, né, no mercado, e assim, poucos querem comprar a casa, assim como poucos querem aprender a dirigir, né? Eles têm uma visão bem diferente, né, hoje. E aí eles acham que ou Uber ou carro de aluguel, assim como eles também têm a tendência de casa por assinatura ou casa de aluguel, não colocar, porque o mundo ficou pequeno hoje, né? Sim. Eles, na minha época, para a gente viajar para outro país, primeiro que era caríssimo, né? Então, não era fácil. A gente ganhava dos pais, né? Vamos viajar para a Disney nos 15 anos. Nem isso eu ganhei. Mas era assim, né? Os amigos iam. Mas, fora isso, a gente não tinha essa facilidade que o pessoal tem hoje. Então, eles não têm raiz, né? Eles podem estar em qualquer lugar, ainda mais trabalhando pela internet. Sim. Né? Mas é um avanço, né? Eu vejo que é uma perspectiva para a gente. Eu já me sinto desafiada por isso. Eu também. Né? Eu fui a uma feira em 2019, eu conheci uma empresa que fazia mobiliário por assinatura, para essas pessoas que alugam casa por assinatura, né? E que tem um trabalho não fixo, né? Uma vida de nômade. De nômade, exato. Então, assim, existe esse mercado, é legal observar isso, mas também existe essa questão que a gente começou falando lá no começo do lar. Exato. Né? Então, são momentos diferentes de vida. E perspectivas, né? Perspectivas diferentes. E existe também uma conversa que eu tenho me atentado bastante, que eu vi já algumas pessoas falando sobre a mudança das profissões, né? Novas profissões nasceram, principalmente pós-pandemia. Sim. E muitas delas nos substituem, né, como humanos. Então, é uma máquina, uma inteligência artificial, enfim, tecnologias, novas tecnologias, e que se nós não nos humanizarmos, nós não teremos diferencial. Exatamente. Então, eu acho que esse é o processo que nós estamos passando, por um processo de humanização. Assim como no setor imobiliário, a sua visão já era alinhada para esse objetivo de ter o cliente próximo a você, que acaba sendo prazeroso para trabalhar, não é? Sim. Acaba evitando muitos problemas que talvez as pessoas que não têm esse relacionamento tão próximo aos seus clientes tenham. E é legal porque já condiz com a vida moderna, né? Que é esse propósito que a gente está vivendo hoje, de se desenvolver mentalmente para que a gente se capacite a ser humano, mais humano, do que cumprir uma função de compra, vende, compra, vende. Né? Uma máquina, um vendedor ali que vai ficar comprando e vendendo. Não, o vendedor é macro, tem mais por trás, pode ter. Exato, exatamente. Mas agora, você trouxe essa questão e eu achei muito interessante, né? Porque nesse congresso, inclusive, que eu fui em 2018, uma das palestrantes, que ela falava exatamente dessa tecnologia, ela falava assim, olha, esse hotel que a gente está, por exemplo, né? Ela deu esse exemplo. Você pode discar no telefone, quem vai atender na cozinha é uma máquina e você vai digitar o número do prato que você quer. Só que, para chegar nisso, teve um ser humano que teve que incluir tudo aquilo, né? Pois é. Pensar quais são as demandas. Exato. Então, o que ela falou? Por mais que a gente evolua, né, na parte tecnológica, a gente sempre vai precisar do ser humano, né? A gente trabalha com locação. Locação, então, a gente tem vários problemas, né? Que a pessoa liga. Ai, olha, tá chovendo aqui. Ai, não sei o quê.
o que eu preciso? Recomendar uma pessoa de confiança que vai fazer o serviço para ela. Não tem uma máquina que vai lá consertar para ela. A gente tem que colocar uma pessoa de confiança dentro da casa dela. E ouvir também, né, Beth? Ter escutativa. Às vezes a pessoa está reclamando de um problema que às vezes é até recorrente, mas quando você ouve, você fala, o problema não está na goteira. O problema está lá na caixa d'água. Sim. Só na conversa ali, por mais que não seja técnica, por ser humana mesmo, com seu cliente. Mas até eu vou um pouquinho mais longe, tá? Eu já tive várias vezes que eu percebia que a pessoa estava precisando de atenção, sabe? A verdade era essa. Porque a gente, como a gente lida com o ser humano todo dia, e a gente já passou dos 25, né? Sim. A gente tem um pouquinho tô com 26 agora. A gente tem um pouquinho de feeling, né? E depois de tantos cursos na vida, né? De relações humanas e... Nossa, exatamente. Você já interpreta o que está ali por trás, sabe? E isso é muito interessante, porque às vezes não é a goteira que está incomodando, né? É um processo que a pessoa está passando, é a mãe que morreu a semana passada, sabe? E tudo se agrava, né? E é esse olhar que a gente tem que ter para o ser humano, porque a gente não é só aquilo que a gente mostra, né? A gente só é uma pontinha de iceberg. Sim. Porque lá embaixo tem coisa muito complicada, né? Todos nós temos. A gente não acaba não sendo... Eu também que trabalho com vendas aqui, né? A gente não é terapeuta. Mas alguns momentos terapêuticos podem acontecer. Sim. Né? De ouvir. Exato. Às vezes a pessoa só quer conversar, só quer ser ouvida. Quando eu trabalhava no banco, tinha uma senhora que ela ia todo quinto dia útil, que ela sacava o dinheiro no caixa e passava na gerência, e aí ela vinha só para conversar comigo. Ela não tinha nenhum assunto para tratar bancário, ela só queria conversar. E ela morava sozinha, ela não tinha filhos. Então, era especial para mim. Eu tinha, lógico, era uma correria, era uma loucura, tinha muito cliente para atender, mas eu reservava pelo menos 10 minutos para eu conversar com aquela senhora. Sim. E me marcou. E provavelmente também marcou a vida dela, porque naquele momento ela tinha atenção. Né? Exatamente. Ela nunca mais deve ter te esquecido. Mesmo que ela parou, você não está mais no banco, mas ela não deve ter te esquecido. Sim. E eu falo para você que muitas vezes os problemas que a gente tem, eles são resolvidos na mesa, sabe? Quando eu falo assim para você, em problemas, eu digo assim, coisas recorrentes, né? Eu falo, chama a pessoa aqui que eu quero ter uma reunião pessoalmente com a pessoa. E aí a gente conversa, a gente entende o que está acontecendo e pessoalmente você consegue resolver tudo. Essa coisa de WhatsApp, né? E telefone, mais WhatsApp, né? Parece que você é muito seca, né? Na hora que você manda aquelas mensagens, né? Então, quando você traz a pessoa, vamos sentar, vamos ver o que dá para a gente fazer? Isso. Ok, até aqui a gente pode ajudar, daqui para frente a gente não pode, né? Porque também a gente administra produtos de terceiros, né? Então, de repente, às vezes, eu tenho um cliente que queria sair da casa sem pagar multa de locação. Eu fui até conversar, ele tinha sido um ótimo inquilino e tal. Eu fui até conversar com o proprietário. O proprietário, não, está no contrato, ele tem que cumprir o contrato. Ok. Sim. As pessoas têm que entender, porque muitas vezes as pessoas acham que é um problema pessoal nosso com a pessoa. Eu juro para você. Uma vez eu tive que falar para a cliente, eu falei, pelo amor de Deus, dissocie o meu CPF do meu CNPJ. Olha só. Porque são duas coisas totalmente diferentes. Eu obedeço regras, né? E aí, ainda assim, a pessoa ficou chateada. Mas eu não posso fazer nada. É que existe um limite, né? É legal, você deixou claro para ela, olha, não tem interferência minha, é o que é. Agora, se ela vai triste, não tem muito o que fazer, né? Como diz a terapeuta, é dela, né? Não dela. meu. Ficou dela. Com ela, né? Eu fiz o que eu podia. Então, eu falo muito isso. Vamos, dissocia, né? É óbvio que o que eu falo para as meninas que trabalham comigo.
qual é o nosso intuito aqui? Resolver os problemas, né? Mas tudo tem limite, é o que você falou. Tudo tem limite, né? Chega uma hora que a pessoa cavuca problema, né? Então, a conversa foi para o outro lado totalmente diferente. Mas é que quando a gente está falando sobre algo tão importante quanto a venda do imóvel, a compra de um imóvel, a gente se coloca como comprador ou como vendedor, é inevitável que as coisas que acontecem ao redor disso não interfiram dentro dessa decisão, não é? Assim como essa senhora que eu citei anteriormente, que era minha cliente do banco, ela ia para conversar. Mas em um momento ou outro, ela questionava, por exemplo, sobre uma capitalização, ela questionava sobre uma previdência. E ali eu conseguia entender, por conhecê-la, qual era o apetite dela ao risco, qual era o produto certo para ela, Exato. Qual era o valor que ela poderia investir, porque eu tinha acesso todo à conta dela. Então, o relacionamento, mais uma vez, parece ser uma história muito romântica, mas não é. É algo que ajuda você a ajudar o seu cliente a tomar uma boa decisão. Ou, pelo menos, mostrar para ele quais são as opções. Exato. Exato. Nós tivemos até, não me lembro se você foi, Ju, um talk sobre investimento, onde, na verdade, o que ela falou, ela nem acabou falando nada sobre investimento em si. Ela acabou falando sobre a situação sua do momento, que é o que importa. Porque, senão, o seu investimento vai por água abaixo. Sim. A verdade é essa, que é aquilo que a gente falou, né? Vou comprar esse apartamento, mas eu não tenho uma reserva. Por exemplo, se eu tiver que ir para um hospital, o meu plano de saúde não cobre, sabe? Ou qualquer coisa desse tipo. E aí você precisa do dinheiro, você vai ter que queimar aquele imóvel. E a questão do investimento, eu vejo que ela se popularizou muito nesses últimos anos. Sim. E muitas vezes a pessoa recebe, sei lá, um fundo de garantia ou uma herança, algum dinheiro que está ali sobrando e ela acredita que comprar um imóvel sem observar qual que é o panorama dela, qual que é o cenário também emocional dela ali para lidar com essa situação. Assim como você mencionou seu irmão. Não, meu irmão ele tem que ter ali um emocional em dia para ele conseguir acompanhar as oscilações do mercado. Sim. Essa pessoa também precisa ter isso. Se ela não tem, ela precisa que alguém a guie. Exato. Não é? E como que é esse termômetro? Até onde eu posso ir? Vamos supor que eu hoje tenha uma reserva de emergência e tenha um valor X para fazer um investimento, por exemplo, de um apartamento na planta. Quais são as informações que eu preciso ter para eu entender se o meu apetite ao risco acompanha aquele investimento? Então, nesse caso, a gente tem que fazer uma análise, né, de risco, principalmente. Mas, às vezes, você acha uma casa, por exemplo, que está lá no meio do bairro e a pessoa se mudou. Vamos supor, foi embora para Portugal. Eu quero vender a casa logo. Não me interessa ficar com essa casa. Olha, se ele estiver aberto a colocar a casa dele num preço que ela venda mais rápido, ela se torna uma grande oportunidade, né? E aí você compra essa casa, às vezes ela precisa de alguma reforma, e aí eu já falo que com design de interiores, um bom tapinha nela, que você dá outra cara, e ela vira um bom investimento em termos assim, ou de você vender ou de você alocar, tá? Tem que olhar todos os detalhes, onde ela está situada, tal. Mas a alocação é uma coisa que está muito em alta. A gente não está achando imóvel para alocar, para você ter uma ideia, né? Então, a alocação está dando um retorno muito bom hoje. Mas todo o retorno vai depender do preço que você paga no imóvel. Tá? Então, você pagou um preço bom, você fez um bom negócio com aquele imóvel, a locação ela vai te dar um bom retorno. Tá? Mas tudo tem que ser analisado tintim por tintim. Sim. E você dando esse exemplo, eu me lembrei de uma amiga que ela estava buscando, ela morava em um apartamento, ela estava buscando, não era exatamente um investimento, mas ela queria morar num local mais amplo, numa casa térrea. E surgiu a oportunidade de comprar uma casa em um condomínio de um casal que, infelizmente, se separou e estavam querendo vender aquilo muito rapidamente. Abaixaram o valor e venderam aquela casa por um valor muito bom, com tudo dentro. Né? No sentido de móveis, eletrodomésticos. Nossa. Entrou tudo dentro da negociação. Ou seja, ela conseguiu solucionar aquilo que ela estava querendo buscar e não imaginava que ia ser tão rápido. Exato. Por um valor muito abaixo.
e ainda com todo o mobiliário já adequado à casa dela. Isso é uma oportunidade de ouro, não pode perder. Não é? Não. E aí eu falo outra coisa para você também. E é uma coisa que eu sinto, são tantos anos na profissão, né, que eu percebo. Porque às vezes a pessoa chega assim, eu quero vender minha casa. Ok, então vamos pôr sua casa à venda. Fulano já avaliou para mim, custa X. Aí você fala, será que custa mesmo, né? X. Não, mas porque o meu vizinho vendeu por Y, o outro vizinho vendeu por Z, então o meu custa tal. Mas não era sobre isso que eu ia falar, porque a gente já falou disso no episódio anterior, que a avaliação tem que ser feita, né? Uma avaliação correta. O que eu ia te falar é do desprendimento, né? Quantas pessoas querem vender a casa, mas elas não se desprenderam da casa. É impressionante e a gente percebe isso, sabe? Quando a pessoa tem dó. Eu tenho dó. E o que eu falo muito assim, né? Eu sou uma pessoa que muda muito, a vida inteira. As minhas amigas, elas já falam, nossa, mudou de novo. Mas, Ju, eu sempre, antes de ser corretora, eu sempre tive a visão de que um imóvel é um investimento e tem que amadurecer e você tem que passar ele para frente. Porque senão você vai ter muito mais gasto com ele para você manter ele em ordem, entendeu? Para depois, um dia, querer vender ou ele vai ficar eternamente na sua família, né? Ele não vira investimento, ele vira patrimônio. É como se fosse um carro, né? Exato. E, então, é muito difícil eu me apegar aos meus imóveis. Eu gosto, eu faço todo o design, deixo eles lindos. É na hora de vender? É na hora de vender. Teve um em específico, um apartamento que eu adorava, numa localização maravilhosa, e eu pus ele só para testar se ele vendia, né? E um dia, eu falei, não, agora eu realmente vou vender ele. Vai vender? Uhum. Então, arruma o preço. Porque eu sabia que o preço não estava certo. Mas eu estava sentindo o mercado, né? Quando eu arrumei o preço, no mês seguinte, eu vendi o imóvel, para você ter uma ideia. Mas foi uma atitude interna, entendeu? Não, agora sim eu quero vender, né? E aí eu tomei aquela decisão e aí arrumei o preço e no mês seguinte aconteceu. Então, eu falo, quando você vai pôr um imóvel à venda, esteja disposto a dispor dele, né? Esteja disposto a ver uma outra família sendo feliz naquele lugar que você tanto foi feliz. Isso é muito importante, porque às vezes as pessoas, é besteira isso. Não é besteira. Esse contato que eu falo para você, que eu tenho mais chegado com o cliente, eu percebo isso, sabe? Então, se você não realmente se dispor, e aí vou te dar um outro exemplo. A pessoa da casa de 1.200.000, 1.200.000, que comprou de 1.500.000, né? E ele tinha um apartamento para vender. E ele ficou 1 ano procurando casa e tentando colocar o apartamento nas negociações e ninguém aceitava o apartamento nas negociações, né? Quando ele encontrou a casa e ele decidiu, vou pagar 1,5 milhão, o apartamento dele foi vendido na semana seguinte. Olha só. O alinhamento dos astros, né? Então, assim, ele não se dispôs a abrir, né, enquanto ele não encontrou a casa, enquanto ele não se sentiu seguro com o outro imóvel. A gente prende quase que energeticamente, né, as coisas ao nosso redor, ao nosso entorno. E você falando isso me lembra, assim, pessoas que querem vender o imóvel, mas tem um valor emocional que ela acaba repassando ali no valor financeiro. Exato. Não é? Muito. E aí a gente tem que entender que para o outro ela é só uma casa. Mas eu nasci aqui. Mas a minha mãe morou aqui. Mas os meus filhos cresceram aqui. Ok, você tem ótimas lembranças, né? Que é isso que a gente leva para a vida. São as lembranças, né? Mas realmente quer vender? Quer partir para um momento novo na vida? Então, vamos deixar alguém ser feliz aqui e fazer outras lembranças, porque imóveis são que para morar são para fazerem lembranças, sim, né? Então, isso é muito interessante e fica a dica, né?
desapega. Se você quiser dar um encaminhamento no seu imóvel, tem que ter certeza disso. E procurar um bom profissional. E aí a gente volta de novo pro começo. Exatamente. E aí parece que a gente está dispersando o assunto, mas logo a gente já se reencontra dentro de tudo, né? Porque uma coisa está diretamente conectada à outra. Exato. As nossas emoções, o nosso apego, os nossos valores, que a gente acaba criando por vários fatores durante a nossa vida. E ter um profissional para nos tirar desse lugar, que às vezes não é um lugar que está levando a gente para o nosso objetivo. Né? Com uma visão panorâmica das coisas, é muito importante. Porque às vezes ele está enxergando um ponto que é cego. Exato. Para mim. Exatamente. E agora, você falando isso, sabe o que eu fiquei imaginando? O Homem da Caverna. Ele devia ter a caverna dele preferida, né? É verdade. Nunca pensei nisso. E ele devia guerrear por aquela caverna, né? Que era o jeito dele, né? Fazer. Que era a caverna que ele se sentia seguro, aquecido, né? Acolhido. E são as nossas cavernas, né? São. É o local onde a gente quer voltar, né? A gente vai trabalhar, mas a gente quer voltar para casa. A gente vai viajar, é divertido, mas a gente quer voltar para casa. E você sabe que outro dia eu fiquei impressionada. Eu conheci uma pessoa que falou assim, eu nunca tive vontade de voltar para minha casa. Ju, eu não enxergo a minha vida sem querer não voltar para minha casa. Entendeu? Porque minha casa é muito acolhedora, eu faço ela ficar muito acolhedora, principalmente com a iluminação, né, Ju? Assista o episódio 1. Volte 2 episódios. Então, assim, e aí o escritório também ficou, né? Porque a gente passa muito mais tempo no escritório do que na casa, né? Mas mesmo assim, de noite, eu quero o meu cantinho. E a pessoa falou, eu nunca tive vontade de voltar para casa. E eu fiquei muito triste, porque é um ponto tão importante da nossa vida. E aconteceu isso comigo essa semana. Semana passada eu fui para um curso e eu fiquei 5 dias, praticamente 7 dias fora de casa. E eu me mudei recentemente. É difícil. É difícil porque eu, particularmente, estranho a cama. Por mais que seja boa, não é a minha. Né? O cheiro da casa, tudo. Enfim, fomos. Foi ótimo, deu tudo certo, voltamos. Como eu me mudei recentemente, a minha casa ainda está tomando forma. Por ter ficado uma semana fora, ela estava com um outro clima. A gente abriu a porta, estava com cheiro de construção. Nossa, aí que você percebeu, né? Aí que eu notei, eu falei, gente, tá faltando vida aqui dentro, tá faltando tá faltando meu marido, meu filho aqui dentro. E nesse mesmo momento eu falei, Arthur, vamos escolher alguns quadros, vamos colocar coisas nossas que representem nossos pensamentos, nossas ideias, nossas crenças aqui dentro, porque essa energia a gente precisa impregnar aqui na nossa casa, para ela realmente se tornar nosso lar. Exato. Porque cada vez que eu saio, se aquilo se dissipa, logo eu não tô ali. Né? Seu perfume, né? É meu perfume, meu cheiro, o cheiro da minha casa, o cheiro do meu sofá, da minha almofada. Né? Olhar os meus objetos que representam uma memória, as fotografias, as plantas que trazem vida. Exato. Isso a gente falou muito no primeiro episódio. Falamos no primeiro. A iluminação. A planta hoje em dia. E até eu gravei um Reels falando sobre acolhimento na casa. Porque a gente precisa disso, né? Precisa. É o que eu acabei de falar. Até o Homem da Caverna, com certeza, queria aquela caverna porque ele se sentia seguro e acolhido, né? Então, a planta faz muito bem, tá? Às vezes, uma cor diferente na parede, né? Um dog. Então, tem coisas que te fazem ficar mais relaxada. E é ali que a gente desestressa, né? Por isso que a casa da gente é tão importante, porque é ali que a gente se desestressa e se esconde do mundo, né? A gente deixa os problemas no escritório, né? E vem descansar um pouco, né? Porque, graças a Deus, entre um dia e outro, existe uma noite, né? Tudo se renova. Tudo se renova, exatamente. Mas é muito bacana ter essa conexão de coisas que eu, por exemplo, nunca tinha entendido, que uma corretagem poderia ter tantas vertentes, tantos assuntos, a arquitetura, né? Assim como você é arquiteta, para quem está assistindo o episódio pela primeira vez, né?
Gostaria de falar um pouco sobre você, sobre sua profissão, para a gente poder encerrar, fechar isso? Pós-graduada, né, em neuroarquitetura. Vamos falar um pouco disso, Perdão, né? designer de interiores, pós-graduada. Corrigindo. Na verdade, formada em Direito, né, Ju? Eita, vamos lá. Vamos começar do começo. Primeiro em Letras, porque eu fui professora. Depois eu me formei em Direito, mas eu nunca quis exercer. Porque é muita demanda, é muita briga, né? Não faz parte do meu ser. Meu ser, eu falo, é para colocar gente feliz dentro das casas e enfeitar as casas, entendeu? Vamos deixar o mundo mais bonito, né? E me formei em Direito e eu já mexia com imóveis, assim, os meus próprios imóveis, né? E sempre vi meu pai fazer muita comercialização de imóvel. Então, era a minha vida, eu já sabia, e isso, ainda fiz o direito, e aí eu me aprofundei tecnicamente nisso, né, pelo direito. Isso me trouxe uma bagagem de contrato, de legislação, que, para mim, faz muito bem ali na imobiliária. Eu tenho um setor jurídico, porque eu não sou advogada propriamente dita, eu só sou formada em direito, né, não tenho a carteirinha. Eu tenho um setor, mas eu sei ali, só de bater o olho, se aquilo está certo ou está errado, e que lei que é, né? E aí, com 40 anos, acho, 41, eu acabei indo fazer o design de interiores, porque eu achava realmente que a gente tem que oferecer algo mais para o cliente, né? E eu queria já começar esses passos. E aí eu fiz design de interiores. E agora, recentemente, eu já estou formada em design há 7 anos. Há 7 anos. Então, quando eu completei 6 anos, eu comecei uma pós em neuroarquitetura, que, para mim, abriu muito a minha visão sobre o design e conversou muito com aquilo que eu sempre pensei, sabe? Em relação a imóvel e em relação a pessoas, porque a neuroarquitetura nada mais é que o estudo das reações humanas, né, em relação ao ambiente, como aquilo reflete no seu emocional, né? Então, isso, para mim, veio casar muito bem as duas coisas, né? E por isso que hoje eu falo para você, tem que trazer o seu cheirinho. Tem que trazer aquele quadro que você gosta. Se a parede está cinza, você vai pôr um quadro vitrificado na parede, lembra? Com imagens de natureza, né? Tem toda uma maneira de quebrar a frieza de um imóvel. Muito bacana isso. Olha, eu já vou usar essa dica lá para minha casa, que tem uma parede cinza, eu estava vendo o quadro na parede. Tu escolhe na Bimper. Sim, vou comprar na Bimper. Fica a dica para vocês. Não posso nem fazer propaganda que eu pinto, né? Não, é uma mulher completa. É bem-estar, atendimento ao cliente, neuroarquitetura, direito, língua artista portuguesa, plástica. artista plástica, ceramista. Agora que eu vi que você fez sua primeira peça. Não, amiga, já fiz várias. Várias peças. Verdade, eu vi uma peça, você falando alguma coisa sobre isso, me enganei. Ai, ficou linda essa peça que você deve ser uma que parece que é um babado, assim, em volta, foi essa né? que eu vi. Eu já fiz 2 daquela, uma menor e uma maior, sabe? Que máximo. Mas eu fiz outras várias. E eu tô me aventurando, porque eu falo que a gente que mexe com criatividade, e aí, de repente, se eu estou no dia a dia da imobiliária, que o dia a dia é mais maçante, é mais técnico, né? Quando você não está com o cliente, é praticamente processo ali, né? Então, eu preciso liberar esse meu lado artístico. Hoje eu conversei até com a minha filha, e os quadros estão ficando lindos, graças a Deus. Porque acho que a gente atinge uma maturidade, né? E aí a gente se liberta naquilo, sabe? Libera mesmo a sua criatividade, sem medo da crítica, entendeu? Porque assim como tem gente que gosta, tem gente que não gosta, e tá tudo bem, sim, não é? Sim. Às vezes a gente deixa de fazer algo que a gente quer, que tem um desejo de fazer, por achar, vão achar que eu fiz feio, né? Não, o importante é eu estar ali vivendo aquela experiência e eu
registrei um momento ali naquela arte, não é? Mas, Ju, você sabe que se a gente parar para pensar, até isso aqui que a gente faz, o podcast, eu falo que isso aqui é uma superação, né? Para todas as pessoas que estão aqui. Porque muitas vezes a pessoa não se arrisca a fazer, e eu vou te falar, se você for buscar no fundo, é por orgulho. Orgulho de não ser aceita, orgulho de ser criticada, sabe? Então, a gente tem que cavucar no fundo da gente o porquê que a gente não dá certos passos. Qual é o medo? Medo de quê? E esse medo vai te levar aonde? Sabe? Tem que cavucar fundo. Mas e se você for? E se discordarem de você? Hello, tá tudo bem. Adoro isso, tá tudo bem. Né? Mas acho que é uma frase muito do momento, né? Hoje nós já tivemos outras gravações, isso veio também. Tá tudo bem, e tá tudo bem mesmo. É clichê, mas é ótima essa frase. Porque a gente vem num momento de... Eu não sei como que foi sua experiência escolar, mas eu tinha muito uma questão com uma professora que não podia errar. Errou, tá fora. Errou, não pode. Tá errado. E hoje a gente vem de uma cultura nova que tá errado, mas depende do ponto de vista. Não é? Exato. Não tem certo ou errado, tem um processo de aprendizado. E na escola, eu tenho a minha filha que tem TDA, por exemplo, né? Então, eu nunca exigi dela notas altas. Eu sempre falei e conversei isso com os professores. O que eu quero? A minha filha é educada? A minha filha trata bem todo mundo? Ok. O quanto ela vai tirar, eu quero o suficiente para ela passar de ano. Sabe? Porque eu não vou sobrecarregar ela, porque eu fui sobrecarregada, e não pela minha mãe, por mim mesma. Você deve ter sido por você mesmo, porque eu me autoexijo. Meus pais são maravilhosos. O peso vem aqui, ó, de mim. Eu me autoexijo. E aí, aquela coisa, né? Meu Deus do céu. Eu falo, filha, tá tudo bem. Você tirou 6, passou de ano, vamos embora. Vamos embora. É isso aí. Não é? Beth, outra coisa, né? Nosso episódio tá chegando ao fim. Nossa, uma pena, eu poderia ficar mais 1 hora aqui falando. Verdade, com você a gente achava diversos assuntos. É verdade. Foi um prazer te receber aqui mais uma vez. Obrigada. Sempre adoro estar aqui. Eu também gosto muito de estar aqui com você. E você que acompanhou até aqui, ficou com aquele gostinho de quero mais, siga as redes sociais da Exinvest, da Beth. Vai ter muita coisa bacana para você consumir de conteúdo, não é, Beth? Vai. Já está tendo bastante. Obrigada, um abraço e até a próxima.